Todo ser humano tá em angústia? Não sei se todo, mas eu acredito que grande parte sim. Mas a angústia pauta a vida humana. O sofrimento pauta a vida humana? Tu acredita nisso? Eu acredito que sim. Desde que a gente nasce e até o momento que a gente morre, a gente começa a sofrer. A gente só para de sofrer quando a gente encontra um sentido para esse sofrimento. Isso aí é uma escola chamada logoterapia, de Viktor Frankl. Quando a gente encontra um sentido para esse sofrimento, a gente passa a ter um eixo narrativo, a ter um logos, a ter um senso de realidade maior para fazer o que você faz e tudo se encaixa. Cara, eu tenho problema nos 2 ligamentos dos quadris por causa de lesão. Eu sou muito feliz por ser manco. Porque eu entendo que esse sofrimento foi necessário para eu poder estar aqui agora. E que não tinha nada a ver com futebol, a minha vida, entende? A minha vida era por essa mensagem que eu queria passar. Eu sempre gostei de mitologia, cara. Sempre. De psicologia, enfim, né, dessa base. Eu sempre gostei de pesquisar e estudar essas coisas. Eu não entendia muito bem. Quando eu tinha ali meus 9, 10 anos, eu fui para a biblioteca da escola, comecei a ler aqueles trabalhos de Hércules, aquelas coisas, e aquilo lá me tocou de alguma forma. Só que na mesma época eu era gordinho. Meu pai tinha um mercadinho de bairro e eu comia tudo que tinha naquele mercadinho. Esse yo-yo mix, tá ligado? Comia direto aquilo. E eu fui engordando. Aí chegou um momento que minha mãe falou: filho, tem que fazer algum esporte, senão vai obesidade mórbida. Eu comecei a fazer futebol. E como eu era grande para 12 anos, tinha quase 1,70 m e poucos, era bem alto, eu fui de goleiro, que era preguiçoso, não queria ficar correndo. E eu fui indo bem no gol. Todo mundo começou a me aceitar como goleiro. Mas eu nunca pude falar sobre o que eu realmente amava. Porque no meio do futebol, você fala ou de mulher ou de algumas outras, né, de bobagem. Assim. Você vai falar de mitologia no meio de futebol? Não. Ia falar de algum mito, você era reprimido. Eu fui guardando aquilo. Eu falava só de futebol. Só vivia o meu personagem goleiro. Chegou um momento em que eu machuquei minha perna e não pude mais jogar. Eu já estava com a minha bolsa nos Estados Unidos, enfim. E eu não pude mais jogar. Nesse momento veio uma depressão profunda. Por quê? Porque aquela máscara saiu da cara. E agora eu me olhava no espelho e não me reconhecia mais como goleiro. Quem eu sou de fato? Qual que era meu maior medo? Eu sempre tive vontade de falar de mitologia e psicologia, cara. Sempre. Eu tive que entender esse medo e começar a produzir conteúdo, começar a falar com outras pessoas, começar a estudar sobre isso. Enfrentar o medo para me tornar, de fato, esse ser. E sempre teve essa angústia. Mesmo jogando futebol, teve, mas eu não sei se isso aqui é meu de verdade. Eu acho que isso aqui é só uma potencialidade minha. Quando você consegue entender que existem outras potencialidades e algo que é realmente teu, você começa a ter esse eixo narrativo. Você começa a dar um sentido pro sofrimento. Então, quando a minha perna quebra, eu tenho todo esse sentimento de, quem eu sou agora? Algum tempo depois eu consigo entender que se não fosse a perna quebrada, eu ia continuar preso àquela máscara. Mas tu acredita que isso é um sentido que ele está no exterior ou é a gente que projeta? A gente que projeta. Cria uma ficção para ficar melhor. A gente que projeta, mas também tá dentro da gente. Porque é impossível você projetar algo que não tá aqui dentro. Entende? Se eu tô projetando, existe dentro de mim. Mas assim, pode ser que seja uma maneira de criar uma... Não é uma mentira, mas criar uma versão melhor da história para não sucumbir ao desastre que é estar vivo e passar por essas coisas, né? Exato. Porque a maneira de ver o mundo é narrativa. Então eu preciso contar uma história minha para mim mesmo, sobre mim mesmo. Sobre a maneira que eu encaro o mundo. Então aquelas coisas que a gente ouve falar que parece ser meio bobo do pense positivo e nutra pensamentos positivos, de alguma forma aquilo lá tá correto. Tem um conhecimento mais profundo em volta dessa frase que é um clichê. Tem um conhecimento profundo, cara. Só que acontece que o mundo não é só positivo, nem negativo. Ele não é só uma coisa, ele é dual o tempo todo. Todo momento, por natureza, tem um potencial extremamente positivo e extremamente negativo. O problema dessas frasezinhas de veja o mundo positivo é que, te amputa o olho da realidade. Você só olha como tudo positivo, maravilhoso. Cara, o mundo é positivo e negativo ao mesmo tempo. Tudo na natureza humana é dual. Você tem o sonho de comprar um Porsche. Você compra o Porsche, dia mais feliz da sua vida. 2 meses depois você está andando com o seu Porsche na BR-101 a 200 por hora, bate atrás de um caminhão, fica paraplégico. O momento de comprar o Porsche é feliz ou triste? É feliz. Ele é os dois ao mesmo tempo. Porque você não consegue ver. Você não consegue ver a possibilidade do momento em si. Então todo momento positivo esconde dentro de si uma carga negativa também. Entender esse balanço é fundamental. Não sei se tem como colocar uma imagem aí, mas... Sim. A gente consegue pôr. Tem um quadro bizantino chamado Cristo Pantocrator, cara. Assim. Cristo...
Pantocrator. Pantocrator. É esse aí. Esse aí que tem geralmente em sala de tia. O famoso, tá aqui ele junto, tá aqui, ó. Mas não é o Pantocrator. Tu consegue perceber ali o olhar dele, cara? Tá meio cara de bunda, né? Mas ele tem 2 olhos, olha só. Ele tem um olho que tá mais... Ali, perfeito. Tem uma imagem que tá dividida no meio, cara, que tem 2. Ali, ó. Tá meio Skylab. Abre aquela que tá dividida ao meio ali. Aí, boa. O pessoal tá vendo, né? Uhum. Cara, percebe que o mesmo ser tem 2 olhares. Cristo, bom, é Cristo. Pantocrator significa aquele que tudo domina. Krator é dominar, panto é tudo. É como se ele dominasse os 2 olhares para a vida ao mesmo tempo. Se você tem só um tipo de olhar, o olhar de que tudo vai dar certo, tudo vai ser bom, é bom pensar positivo, você está sendo inocente, você está sendo bobo, você está sendo infantil. Uhum. Você vê só o potencial positivo das coisas e não se atenta ao potencial negativo que elas têm também. Por outro lado, se você olha só de maneira negativa, você transforma tudo como negativo e não consegue ver que há uma potencialidade boa ali. Uhum. Isso representa, para a Bíblia cristã, o olhar de serpente e o olhar de pomba. Pomba é esse olharzinho mais manso que tudo doa, que está com a mãozinha assim estendida, doando para a realidade, né? Sempre se doando. E o olhar de serpente é esse olhar mais brusco, mais bruto. E por que ele tá com uns livros na mão ali? O livro é o livro da verdade, como se só minha verdade importasse. Tudo é negativo, é pra mim. Entende? A maneira que eu interpreto o mundo é minha, só minha. Bom, temos 2 olhares aí. A mãozinha do olhar mais manso tá fazendo o quê mesmo? Doando. Tá se doando, se entregando. Tudo é lindo, maravilhoso. Isso representa o olhar de serpente e o olhar de pomba. Cara, uma pomba, por exemplo. Você tem ali um monte de pombinha, joga o milho pra elas vão, comem, pegam um pedacinho de pão, elas comem. Você atira numa pombinha, mata a pombinha, todas elas voam. Joga de novo o pão, elas voltam, começam a comer ao redor. Mata mais uma, voam, voltam. A serpente, se você ataca a serpente, ela nunca mais... Ela te dá o bote na hora. Então, de alguma forma, a gente precisa unir esses 2 olhares para a vida. Entender que, horas é necessário que a gente seja bom, horas é necessário que a gente haja com esse ímpeto astuto, como a serpente. É necessário ser bom desde que o mundo não te fira tanto. É necessário ver a realidade como ela é, dual, com potenciais positivos e negativos ao mesmo tempo. Isso é complicado porque o ser humano não consegue ter essa visão para além do tempo e nunca vai conseguir. Mas é necessário entender que não existe só felicidade no mundo. É necessário abraçar o sofrimento de alguma forma. Entender que o mundo também é sofrimento. Quando você tem esse entendimento, você consegue ver a realidade como ela é, dual. Como é que é a frase que tu falou? Tem que cuidar para não... Tem que ser bom contando que o mundo não te fira? Essa frase. Mas então isso significa que se tu for bom em demasia, o mundo vai te ferir? Sim. Mas você tem que entender que ele vai te ferir. De alguma forma. E não perder esse bom. Mas por que ele vai te ferir se tu for bom em demasia? Porque os outros também te olham com um olhar de tentar te usar de alguma forma. A gente sempre sendo usado de alguma maneira. Mas aí ser bom, tu acaba abrindo demais a entrada pro mal. Também, é uma forma de ver. Mas sempre há essa troca. Você doa. Se você doa, alguém está recebendo. Não necessariamente o receber seja mal, entende? Você tem que estar atento a esse... Você tem que estar atento para perceber se o que o outro está tentando pegar de você não é só uma vontade dele que está te tirando, entende? Tipo, sugando de você. Quando você consegue entender que há esse potencial e você doa da mesma forma, você entende que o outro pode ser um filho da puta com você, mas se ele for, você para. Você deixa de ser trouxa. Isso que a gente tá falando tem a ver com o Yin Yang também? Tem a ver com o Yin Yang. Meio que tudo gira em torno do equilíbrio, né? Todas as filosofias, ideias, elas falam sobre equilíbrio. E é tão difícil alcançar o equilíbrio? É complicado demais, tanto que tem que falar bastante sobre isso, né? Sim. O equilíbrio ele é difícil porque a nossa vontade ela é fraca. A vontade. A gente sempre está sucumbindo para um lado ou para o outro. A gente não consegue andar no caminho do meio. Um caminho do meio seria aquela vontade, a justa medida para os gregos. Tem o mito de Ícaro, que Ícaro vai voar para fora do labirinto e seu pai Dédalo fala, não chega tão perto do sol e não chega tão perto do mar. Voa no meio. Mas ele quer ver o mar, ele quer conhecer o mar. O sol, aliás, ele quer conhecer o sol. Ele voa muito alto e acaba se ferindo, acaba caindo, acaba morrendo. De alguma forma é muito difícil a gente conseguir entender que a gente precisa voar no meio ali. A gente sempre quer algo superior ou a gente não consegue sustentar o nosso voo. Essa é a dualidade da vida humana, cara. Querer coisas que não pode alcançar e não se contentar com...